Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E na data de hoje estaremos comentando mais uma bela lição desse trimestre que vem tratando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Para a glória de Deus, já temos comentado algumas lições e hoje falaremos da lição de número 5, o reinado de Acasias, filho, de Acabe e filho de Jezabel, aonde nessa lição ainda estará sendo tratado o período do ministério profético de Elias, que também fez parte do período do reinado de Acasias. É a lição de número 5. Eu espero que você possa aproveitar o breve comentário que estaremos fazendo dessa lição. Espero que seja útil na sua elaboração de aula da Escola Bíblica Dominical. E a você que não conhece esse trabalho, que possa aproveitar, crescer na graça e no conhecimento da Bíblia Sagrada. Lembrando que esse comentário não substitui a sua ida, a sua frequência, a sua presença na Escola Bíblica Dominical. É um comentário para aproveitarmos alguns pontos da lição, focarmos em algumas coisas, trazer algumas novidades, enfim. Esse comentário é para acrescentar ao seu conhecimento bíblico. E eu espero que Deus fale ao seu coração e a você que ainda não tem o encontro com o Senhor Jesus, que ao assistir essa aula possa abrir os seus olhos, entregar a sua vida a Jesus e ver como podemos, através da vida desse rei, a tomar decisões sábias. E a melhor decisão que você pode tomar é a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa aula, curte essa aula. Se você desejar comentar, por favor, fique à vontade, é sempre um prazer ouvir opiniões, sugestões e Deus abençoe a cada um quem tem feito a isso. Na aula de hoje, na nossa revista estará falando sobre vários pontos da vida de Acasias. E eu achei bem interessante focar em apenas um ou dois pontos para que ela não fique muito extensa como a última, né? A vida de Acasias foi uma vida, infelizmente, cheia de idolatria, apesar dele ter Elias ali o orientando a voltar ao Senhor. Ele teve um reinado curto, mas há uma coisa que aconteceu na vida de Acasias que chamou muito a minha atenção, que eu vou focar bastante nessa aula e espero que você fique atento e possa absorver as coisas que eu vou falar, que com certeza Deus esclarecerá a sua mente. Para entendermos melhor, eu quero fazer um ponto da última aula para esta aula. A Bíblia Sagrada vai dizer que antes quem era o rei era Acabe e a sua esposa Jezabel. Porém a Bíblia Sagrada diz que Acabe morre. E agora o seu filho mais velho, chamado Acasias, ele herda o trono e ele passa a reinar sobre aquele povo. Veja só, como que foi a morte de Acabe? A Bíblia Sagrada vai dizer que Acabe estava numa batalha com o rei Josafá e, por ironia ou não, por uma permissão divina, houve uma flecha perdida. Você ouve muito falar hoje em dia de bala perdida, mas o rei Acabe morreu de uma flechada perdida. Uma flecha o atingiu entre os espaços da sua armadura, não se sabe o local correto, com certeza na região do tórax, ao espaço da sua armadura, uma flecha o atingiu, e a Bíblia Sagrada deixa bem claro ao dizer ali que ele morreu de uma hemorragia, porque ele sangrou até morrer, cumprindo o que o profeta Elias havia profetizado, que toda a casa de Acabe seria exterminada devido à idolatria que eles tiveram a Baal e a Zera. A Bíblia Sagrada vai dizer que após a morte de Acabe, é levada sua carruagem de volta para o seu povo e os cães lambem o seu sangue, cumprindo
integralmente o que a palavra do Senhor disse na boca do profeta Elias. E Elias também profetizou a morte de Jezabel. Houve uma colega de trabalho que me perguntou como que Jezabel morreu. Eu informei a ela e quero dizer aos irmãos que eu estou tentando fazer com que essas aulas tenham uma certa ordem cronológica para entendermos melhor a história. Nesse momento do reinado de Acasias, após a morte de Acabe, Jezabel ainda vive. Porém, eu posso adiantar para vocês que a morte de Jezabel também foi uma morte muito feia e trágica, profetizada já pelo profeta Elias e cumprindo integralmente. Jezabel foi jogada de cima de um terraço, de cima do local do palácio onde ela ficava, e ao cair de cima do palácio, ela com aqueles traumas, podemos entender que ela teve ali um politrauma, né, na linguagem da medicina aí, e morreu com essa queda. E a Bíblia Sagrada vai dizer que os cães comeram a sua carne, a ponto de que não conseguiu fazer dela um velório e um enterro, para cumprir o que o profeta havia falado. Ou seja, o profeta Elias é um profeta que nós vamos ver que ele participou de 3 reinados. Do reinado de Ouri, do reinado de Acabe e do reinado de Acasias. Nós vamos ver que quando ele vai exortar e chamar a atenção do rei Acabe, ele lembra do seu pai. Então entendemos que ele, de certa forma, ainda viu ou contemplou o reinado de seu pai, mesmo que fosse por um pouco tempo. Ou seja, Deus sempre coloca alguém para orientar com a sua palavra quando o homem está no erro, dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Quem era o rei Acasias? O seu pai Acabe, por ironia ou para querer agradar ao povo, colocou o nome do seu filho de um nome bíblico, ou um nome que pudesse, de alguma forma, agradar aqueles que ainda serviam ao Senhor. Ele colocou o nome do seu filho dizendo: "O Senhor tem sustentado". Acasias era o filho mais velho de Acabe e Jezabel. Ele viu todas as ações do seu pai e da sua mãe durante aquele reinado. A Bíblia Sagrada diz que ele foi criado longe dos caminhos do Senhor. Ele foi criado com que Baal e Azera fosse o Deus a ser adorado. E ele também foi colocado em sua mente que Elias era um inimigo declarado. Por quê? Porque Elias sempre estava a repreender as ações que aquele rei tomava, porque eram ações contra a vontade do Senhor. Agora, imagine você, esse jovem, sendo criado numa cultura, de uma forma, de exemplos, de práticas que não agradam ao Senhor. Infelizmente, ele crescendo daquela forma, ele passou a odiar ao Deus de Israel, a adorar a Baal, ele passou a fazer práticas piores que a do seu pai e fazendo também de tudo para perseguir os profetas do Senhor. Ele tinha na sua casa o pior exemplo, que era o seu pai, que era um exemplo de homem frouxo, que era um exemplo de homem que não tomava atitudes. Ele tinha o exemplo da sua mãe, que perseguia e matava os profetas do Senhor. Ou seja, o ambiente em que ele está sendo criado é um ambiente propício para programá-lo para ser alguém pior do que os seus pais foram. E infelizmente foi isso que aconteceu. Tendo um reinado tão curto de 2 anos, ele conseguiu ser pior do que os seus antepassados. Já vai um conselho da parte de Deus para você nessa aula, que devemos criar os nossos filhos na presença do Senhor. Vivemos em um momento onde tudo é muito rápido, onde tudo é imediato, onde as pessoas não têm tempo. Hoje em dia as pessoas saem para trabalhar ainda antes do sol nascer, voltam do trabalho quando o sol se põe. Algumas pessoas não conseguem nem ver os seus filhos quando acordam, muito menos quando vai dormir. Algumas pessoas são obrigadas a deixar os seus filhos com outras pessoas e às vezes só vê-los aos finais de semana. Mas fica um conselho da parte de Deus. É importante criar os seus filhos no caminho do Senhor.
o caminho justo, o caminho correto, sendo essa a vontade de Deus. Aí fica uma pergunta: como criar os nossos filhos na presença do Senhor? Devemos criar os nossos filhos na presença do Senhor de duas formas. Devemos criar ensinando eles pelo exemplo e devemos ensinar pela palavra. Não pode haver aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, você tem que ensinar pela sua conduta, pelo seu modo de viver e também pelas suas palavras. Suas palavras devem refletir as suas atitudes. É isso que Deuteronômio capítulo 6, do 5 ao 9, a Bíblia Sagrada nos orienta através do Senhor, que devemos dar testemunho aos nossos filhos, para que através do nosso bom exemplo, eles sigam as nossas orientações orais. Muitos falam, mas não dão exemplo. Outros acham que dão exemplo, mas não orientam verbalmente. Precisa haver essa combinação do falar e do fazer, pois fazendo assim, não terá como que a criança dizer que não houve exemplo e orientação. É por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer em Provérbios capítulo 22 e verso 6, eu deixei só uma parte do versículo que diz assim: ensina o menino no caminho. Ou alguma outra tradução vai dizer: instrui o menino, e continua, no caminho em que deve andar. Esse instruir não quer dizer mostra o caminho e peça para ele ir. Esse versículo quer dizer pegue na mão dele, ande com ele no caminho, o ensina, o instrua, ande com ele, para que quando ele crescer, ele não desvie do caminho. Nós vamos ver através da história dos reis de Israel que os reis de Israel, todos praticamente, eles não ensinaram seus filhos a servir ao Senhor. Eles apenas, alguns deles, indicavam um caminho, como infelizmente foi com o rei Davi. Mas eu espero em Deus profundamente que você entenda essa palavra e você possa olhar para o seu filho, para a sua filha, independente das condições financeiras, independente do tempo que você tiver, pois eu entendo que o tempo de todos é muito curto e vivemos numa sociedade onde nos puxa muito as obrigações trabalhistas e tantos afazeres, mas mesmo que você tenha pouco tempo para estar com o seu filho, que possa ser um tempo muito bem aproveitado. Fica uma dica do irmão Rafael, uma prática que eu tenho com a minha família. Antes do seu filho dormir, dobre os joelhos com ele e ore a Deus com ele para que Deus o ajude. Coloque as mãos sobre a cabeça do seu filho e o abençoe para que ele tenha saúde, para que ele tenha vida, para que ele tenha felicidade. Leia antes dele dormir uma passagem da Bíblia, uma história, conte uma história para ele. Desfrute de um conselho, de uma experiência. Eu tenho certeza que o tempo ali poderá ser pouco, mas se for bem aproveitado, será marcante na vida da criança. Após o rei Acasias ele crescer nesse ambiente, a Bíblia Sagrada vai dizer que o seu pai morre e ele passa a reinar. Só que o seu reinado é muito curto, foi apenas 2 anos de reinado. Só que durante esse reinado aconteceu uma tragédia na vida dele. Olha só a tragédia que aconteceu com o rei Acasias. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele sofreu um acidente, que ele cai do terraço do palácio. E pela medicina da época ser um tanto quanto precária, entendemos que ele ficou acamado, paralítico, tetraplégico. Não podemos dar essa exatidão de detalhes porque a Bíblia não mostra, mas a Bíblia declara que ele ficou sem poder andar e indo de mal a pior, e ele sabia que da forma que ele estava, ele não teria muito tempo de vida. Mas nesse momento, olha que interessante que eu deixei aqui a pergunta para vocês. Nesse momento que ele fica acamado, algumas pessoas podem falar assim: foi Deus que permitiu para ele se arrepender? Ou foi Deus que permitiu para cumprir a profecia de Elias? Posso dizer que foi as duas coisas. Deus permitiu acontecer isso com Acasias também para ele abrir os olhos ao Senhor. Mas Deus também permitiu acontecer isso com Acasias para que se cumprisse a palavra do Senhor
na vida do profeta Elias. Aí vem aquele ditado que muitos dizem: uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Eu não sei a forma com que Deus pode preparar para que você tenha um encontro com Ele. Eu só espero que, diante de qualquer situação da sua vida, sendo você jovem, velho, sendo você mais novo, se Deus preparar uma ocasião em sua vida, que você não venha reclamar, que você não venha murmurar, mas que você possa entender qual é a vontade de Deus para você naquele momento, e que, se for uma vontade do Senhor para que você caia em si, que você possa fazer como aquele filho pródigo que o Senhor Jesus cita, dizendo que ele abandonou a casa do pai, que quando ele estava diante de porcos, com fome, desejando comer a comida do porco porque ele tinha fome, ele cai em si e fala: não, eu preciso voltar ao meu pai, eu preciso me arrepender, eu preciso rever os meus conceitos. Que você possa, através desse vídeo, através dessa palavra que o Senhor Deus me inspira a dizer para você, a você fazer diferente de Acasias. Acasias, no momento em que ele estava mais difícil, ao invés dele reconhecer ao Senhor, pelo contrário, ele menospreza a Deus. Que você possa, através da sua vida, honrar a Deus com todo o seu coração e jamais desprezar o conselho de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Acasias, ele não busca o conselho de Deus. Pelo contrário, ele vai buscar o conselho de outro Deus. Olha o Deus que ele vai buscar conselho. Baal-Zebub era um deus da cidade de Ecrom, era uma divindade que se chamava o Deus das moscas, ou o Senhor dos lugares altos. Veja a mentalidade daquele rei: eu caí de um lugar alto, eu devo pedir ajuda ao Deus que cuida dos lugares altos. Só que esse Deus que, na mentalidade dele, cuida dos lugares altos, era um Deus que não existia. Nós vemos mais um rei de Israel procurando consultar deuses e conselhos para o seu próprio ego, para a sua própria vontade. Nós vemos no dia de hoje as pessoas buscando a sua vontade e não a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Elias encontra os soldados que o rei manda eles buscarem conselho no caminho, e olha só o que o profeta fala para eles: porventura, não há Deus em Israel para que seja consultado? Elias fica indignado, dizendo: olha, aqui tem Deus, por que ele vai procurar conselho em outro Deus? E ele manda até um recado para aquele rei, dizendo: olha, da cama que você subiu, você não vai descer. Você só vai sair daí para ser sepultado. Olha que conselho de Deus que eu deixo aqui para você. Muitos são levados ou influenciados pelo sensacionalismo, moda. Amigos, lembre do Salmo de número 1. Não se deixe ser levado pela multidão. Não se deixe ser levado por aqueles que não conhecem ao Senhor. Muitos procuram conselhos fora da vontade de Deus. E, infelizmente, o final é trágico. O Senhor tem o melhor conselho. O Senhor tem a melhor resposta. Muitos podem ser os planos do homem, mas a última palavra, ela sai da boca de Deus. E eu deixo uma curiosidade nessa aula aqui, que eu espero que você goste, e quem gosta de música popular vai lembrar. Acasias, ele tinha uma síndrome que as pessoas que dão palestra chamam de a síndrome de Gabriela, que é uma música que diz mais ou menos assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Ou seja, ele tinha em sua mente: eu sou dessa forma, minha mãe me ensinou dessa forma, meu pai me ensinou dessa forma, eu vou ser assim. Ele era uma pessoa de dureza de coração, uma pessoa que não dava espaço ao Senhor, mas fica um conselho da parte de Deus. O coração pode ser o mais duro que for, quando dá ouvido à palavra de Deus, a palavra de Deus entra nesse coração duro.
ela o amolece, ela faz uma transformação, ela faz uma obra, ela muda o caráter, ela muda o temperamento, ela muda as atitudes, ela liberta dos vícios, ela transforma a pessoa. E a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, tem um verso que me chama muita atenção, que me emociona quando eu lembro, que diz assim, que o Senhor, Ele tira do largo, da lama, e coloca para sentar entre os príncipes do seu povo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de transformação. Olha só o que esse rei, mesmo ouvindo a repreensão do profeta, ele faz. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele manda perseguir a Elias. Ou seja, ele cai novamente no erro da sua mãe Jezabel, que ainda vivia nesse momento. Ele manda perseguir Elias com diversos soldados. E aí os irmãos vão entender na Bíblia Sagrada que quando ele persegue Elias, Elias está sobre um alto monte, os soldados falam, vamos lá, que o rei está mandando você vai ser preso. E ele fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Ou seja, o fogo caiu e consumiu aqueles homens. Vai um conselho da parte de Deus. Aquele rei, ele estava acreditando no Baal Zebub, o deus dos lugares altos. Elias estava sobre o monte, um lugar alto. Elias mostrou que o Deus dos lugares altos não era Baal Zebub, mas era o Senhor Todo-Poderoso. É o Deus do lugar alto, do lugar baixo, do plano, do raso, da água. Deus é Deus em todas as ocasiões. O nosso Deus Todo-Poderoso não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia Sagrada diz que o rei manda novos soldados, aqueles soldados são novamente fulminados por fogo que cai do céu. Quando vai a terceira grupo de soldados, Deus manda Elias ir com os soldados até o rei, e diante do rei, Elias não teme. Elias profere a mesma mensagem: Rei Acasias, dessa cama que você subiu, você não vai descer, porque você desprezou ao Senhor e você vai morrer. Olha o conselho de Deus para você, que eu deixo aqui novamente nesse vídeo. Deus sempre dá oportunidade para o arrependimento. Não despreze o Senhor, ou não despreze a repreensão divina. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e a verdade da sua palavra. Naquele tempo existia Elias para repreender, aconselhar os reis e trazê-los aos caminhos do Senhor. Hoje não tem Elias, mas eu estou aqui como Elias para dizer para você: entregue sua vida a Jesus, confia nele e o demais ele fará. Espero em Deus que essa aula possa falar ao seu coração profundamente, que você possa se edificar em Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. E amém.